igreja, amém. Boa noite. Muito bom estar aqui. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele está me dando. E é muito bom compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E esse louvor que o Vlad colocou, muito lindo. Obrigada, Vlad, muito lindo. Nossa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, quem tem a Bíblia aí, pode abrir. Vamos dar continuidade, né? Todo mundo já achou? Atos capítulo 8. Eu vou ler os versículos hoje, porque eu não vou ler tudo de uma vez, eu vou ler uma parte, então eu vou ler. Depois, se tiver algum, eu peço para alguém ler. Então começa assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Aqui está a continuação do versículo do capítulo 7, onde descreve a morte do diácono Estevão. Então, Atos 8:1, e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Vlad, pode pôr já o... já está o mapa. Amém, nem tinha visto. Deixa ele aí, que eu já vou falar. Então, assim, aqui está falando que Saulo, que depois virou apóstolo, ele consentiu na morte de Estevão. Ele foi um dos grandes perseguidores da igreja antes dele se converter, antes dele ter um encontro com Jesus. Então, Saulo foi um dos grandes perseguidores da igreja. E ele estava aqui quando Estevão foi apedrejado e acabou morrendo, e ele consentiu com a morte de Estevão. E naquele dia fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então, assim, até essa época, a igreja estava concentrada em Jerusalém. Eles estavam só lá em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, se a gente olhar aqui no mapa, Jerusalém... Jerusalém... Vocês estão enxergando o númerozinho? Ou daí não dá para ver? Não. Aqui tem o Mar Morto, Vocês estão vendo o Mar Morto aqui no meinho. Estão vendo? Aí, Jerusalém está à esquerda do Mar Morto, bem na direção do norte do Mar Morto, à esquerda, onde está aqui o meinho, que tem um monte de... Vocês conseguiram identificar onde está Jerusalém ou não? Aqui está o Mar Morto, no norte do mar, à esquerda, bem na direção, está Jerusalém. Tá? Então, eles estavam concentrados aí. Aí, quando teve a morte de Estevão, a palavra fala que houve uma grande perseguição contra a igreja. E gerou uma dispersão. O que aconteceu? Todos os discípulos, com exceção dos apóstolos, mas todos aqueles 70 discípulos, eles foram para as terras de Samaria e Judeia. Então, Samaria está lá, está acima de Jerusalém, e Judeia está aqui para baixo. Então, os discípulos, eles se dispersaram. Uma parte foi para o norte de Jerusalém, que é Samaria, e uma parte foi para o sul de Jerusalém, que é a Judeia. E Samaria é aquela parte de Israel que eram aquele povo que não se dava com os judeus, Então, os discípulos todos, com exceção dos apóstolos, eles se dispersaram. Uma parte foi para cima, para Samaria, outra parte foi para baixo, para o sul, que é a Judeia.
Os apóstolos continuaram em Jerusalém. Versículo 3. Alguns homens piedosos enterraram... Não, deixa eu ler aqui, no versículo 3. Espera aí, que aqui... E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Então, assim, eles prantearam muito, sofreram muito, choraram muito pela morte de Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir, né, do cristianismo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então Saulo, ele começou a destruir, a devastar a igreja de Jesus naquela época. Ele entrava nas casas e pegava os homens e as mulheres de suas casas, os cristãos, e os prendia, os encerrava nas prisões. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Imagina só, ali começou aquela loucura, né? Você ser cristão, começou assim uma perseguição louca e eles eram presos, assim, e por isso que os discípulos se dispersaram, né? Foram embora, foram para outros lugares, porque Paulo estava totalmente sem piedade alguma, assim, ele começou a perseguir mesmo e estava destruindo mesmo a igreja, né? A palavra fala que ele estava assolando a igreja. Então, isso é assolar, destruir mesmo, né? No versículo 4, fala assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, assim, é muito interessante, porque aqueles que se dispersaram, quer dizer, aqueles que foram para Samaria ou para a Judéia, eles não se calaram, eles não se amedrontaram, eles não se acovardaram. Eles continuaram anunciando a palavra por toda parte. Então, assim, dá para ver, eu deduzo, né, que eles estavam cheios do Espírito Santo, né, isso com certeza. O ministério que era local, ele deixa de ser local e avança, né, porque eles começaram a pregar a palavra lá na parte de Samaria e também na Judéia. O ministério antes era só em Jerusalém, então o ministério que antes era local, ele começa a avançar por outras partes ali. Então começam as missões, eu entendo que nessa hora, nesse momento, começam as missões, né? E uma coisa muito interessante também que eu vi aqui, quer dizer, algo que era ruim, que foi a perseguição da igreja, que era muito ruim, né? A igreja ser perseguida, os homens, as mulheres, os cristãos serem metidos na prisão e tal, eles fugiram. Mas algo que era ruim, Deus reverteu em algo bom. Quer dizer, Deus usou toda aquela situação para justamente começar a expandir a palavra, né? Porque foi através da perseguição da igreja que começou o ministério de missões e a palavra começou a ir para outros lugares, né? Então, isso eu vejo que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Que muitas vezes uma coisa que é ruim, né? Mas Deus tem o poder de reverter qualquer coisa ruim em coisa boa. E tem aquele versículo que eu acho que está em Romanos, eu não tenho certeza, mas fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, né? A palavra diz todas as coisas, não algumas coisas. Então, a gente tem que ter o nosso coração confiado na palavra, né? Confiado em Deus. E essa é uma situação que eu vejo bem isso mesmo, né? Isso sendo comprovado, assim, porque uma coisa que era muito ruim começou a transformar em algo bom, né? Porque a igreja começou a avançar, a palavra começou a ser difundida. Vamos lá. Então, os que estavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Versículo 5. E alguém quer perguntar alguma coisa até aqui?
Não? Ninguém quer comentar nada? Tá. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, Filipe, é importante falar que esse Filipe aqui não era o Filipe o apóstolo, era Filipe o diácono, né? O Filipe apóstolo ficou lá em Jerusalém. Esse era Filipe o diácono, que tem muitos estudiosos e teólogos que chamam ele de evangelista, porque realmente ele evangelizava mesmo, né? Então, ele começou a pregar a Cristo em Samaria. Versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Vamos parar aqui. Então, assim, a palavra diz que Filipe, através de Filipe, né, muitos sinais eram feitos. Ele expulsava, né, muitos espíritos imundos, muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, assim, o Filipe estava realmente cheio do poder do Espírito Santo, né? Ele estava fazendo muitas maravilhas lá, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que ele falava, porque viam e ouviam tudo que ele estava fazendo ali, né, com o poder do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui que, eu creio assim, que quando uma pessoa, né, um servo de Deus, está cheio da presença de Deus, está cheio do Espírito Santo, aqui para mim está a prova, né? Quantos sinais ele faz, né? Mostrando assim o poder de Deus, justamente porque está cheio do Espírito Santo. E havia grande alegria naquela cidade. Essa questão da alegria, eu vejo que é porque o povo aceitou aquilo que Filipe estava fazendo, né? O povo ali daquela região de Samaria aceitou todas aquelas maravilhas, estava sedente e assim, ficaram maravilhados com aquilo que o poder de Deus estava fazendo, né? Então, eu acho muito bonito quando a palavra fala isso, assim, porque o povo ficou muito alegre na cidade com tudo aquilo que estava sendo feito através de Filipe. E uma outra coisa que eu vejo também, que Filipe, eu acredito que ele estava em total obediência ao Espírito Santo, né? Porque só assim eu vejo que o Espírito Santo pode usar a pessoa da maneira como estava usando Filipe, né? Fazendo todos esses sinais e todas essas maravilhas. E eu creio que muitas vezes hoje a gente não vê com tanta facilidade, né, esses sinais, mais esses milagres, essas maravilhas. E eu fico pensando que o que está faltando para nós, justamente a gente está se esvaziando de nós mesmos e buscando com maior sede, com maior ênfase, o poder do Espírito Santo na nossa vida. E para a gente poder também ser usado pelo Espírito Santo para fazer essas obras, essas maravilhas, e as pessoas enxergarem o poder de Deus e se converterem, que foi exatamente isso que aconteceu aqui nessa época, né? Filipe, cheio do Espírito Santo, totalmente submisso ao Espírito Santo, obediente a Deus, ele pregava a palavra e junto com a pregação vinham todos esses sinais. E o povo via tudo isso e se convertia ao Evangelho, né? Então, eu vejo que isso daí é uma advertência, assim, né? Para nós mesmos, um motivo de reflexão para a gente ver que, né, a gente acho que está um pouco aquém, assim, nessa nossa busca pelo Espírito Santo. E acho que isso é uma coisa para a gente ficar atento e como uma advertência mesmo, para a gente buscar mais, né? Porque às vezes a gente fica buscando a Deus
muito assim, preocupado com o nosso próprio umbigo, né? Ah, Senhor, me falta isso. Eu falo por mim mesma, né? Me falta isso, me falta aquilo. Ah, eu queria tanto um negócio mais assim, eu queria né, fazer... E a gente, na verdade, a gente não está buscando a Deus para fazer a obra dele. Acho que a gente busca, mas muito pouco, muito menos do que a gente poderia buscar. Se a gente se entregasse mesmo, buscasse a Deus e se entregasse... buscasse estar cheio do Espírito Santo, com certeza a gente estaria fazendo muito mais obras pelo poder de Deus, né? E muitas pessoas, muitas almas se converteriam. Então eu acho que fica esse alerta para a gente. Continuando no versículo 9. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então aqui a gente vê que tinha esse homem, né, o Simão, que ele exercia a arte a arte mágica, e ele tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. E todos ali em Samaria achavam que realmente ele era um homem de Deus, que exercia o poder de Deus. E como o povo ali estava crendo no Evangelho através de Filipe, o povo estava se batizando, tanto homens como mulheres. Quer dizer, Filipe estava lá pregando e o povo estava crendo e estava sendo batizado por Filipe. E dentre todo esse povo, Simão também creu e Filipe acabou batizando ele. E Simão ficou andando com Filipe, né? E ele ficou assim atônito com todos os sinais e as grandes maravilhas que Filipe estava fazendo. Os apóstolos, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, porque os apóstolos não tinham saído de Jerusalém, né? Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, todo aquele povo de Samaria tinha sido batizado nas águas por Filipe, e quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram falar que em Samaria tinha bastante gente que estava se convertendo, eles mandaram Pedro, os dois apóstolos, né, Pedro e João, para que fossem lá impor as mãos e batizassem as pessoas, os novos convertidos, com o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Então, lhes impuseram as mãos, versículo 17, e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração.
pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Aqui termina essa história, depois a gente continua. Então, assim, essa história de Simão é uma história meio intrigante, eu acho. Por quê? Eu faço a pergunta, né? Será que Simão se converteu genuinamente ao Senhor, mas continuou com a mesma mentalidade que tinha antes? Porque muitas vezes quando a gente aceita Cristo, conhece a palavra, a nossa mente ela vai sendo renovada, ela vai sendo transformada com o tempo, à medida em que a gente vai conhecendo a palavra, a verdade, né? A gente não aceita Jesus e na hora a gente já muda toda a nossa mentalidade. Não. Ela vai sendo transformada à medida em que a gente vai conhecendo a palavra. Então, assim, será que ele se converteu genuinamente, mas continuou com a mesma mentalidade que tinha antes? Ou tem algumas pessoas que acham isso, que ele se converteu de verdade, mas a mentalidade ainda estava lá daquele, né, de ganhar dinheiro com as coisas lá que ele fazia. Ou ele não se converteu, mas simplesmente assumiu a fé em Cristo por ter ficado deslumbrado com os milagres que eram realizados através de Filipe e assim enxergou tudo isso como uma maneira de incrementar o seu negócio. Assim, na verdade, eu não tenho condição de falar isso ou é aquilo. Mas, assim, muitos teólogos acham que essa é a segunda opção, que foi a verdadeira. Acham que ele não se converteu e que ele simplesmente ficou tão maravilhado com tudo aquilo, que era a realidade dele, ele achou que era tipo assim, né? Era uma continuação do que ele já fazia. E ele é considerado como a pior figura da igreja cristã. Os pais da igreja, quer dizer, as primeiras gerações de cristãos que se seguiram após os apóstolos, o consideraram como o fundador de todas as heresias. Olha só. Por quê? Né? O que ele fez de tão terrível? Então, eles consideram que Simão tentou comprar os dons espirituais visando obter vantagens financeiras. Aquilo que é sagrado, né, que é do reino de Deus, não pode ser comprado, como as coisas dessa terra, as coisas materiais. Aquilo que Deus concede de graça, gratuitamente, não pode ser comercializado. Então, assim, os pais da igreja, as pessoas, os cristãos que vieram depois dos apóstolos, né, os primeiros depois dos apóstolos, eles consideravam Simão como o pai de todas as heresias, assim, como uma pessoa péssima, assim, dentro ali da época, né, da igreja cristã. E então, assim, continuando aqui, se a conversão dele foi uma fraude, que é a opção que as pessoas mais acreditam, assim, né, o maior número de pessoas acha que é isso. Podemos atestar que hoje em dia isso continua acontecendo. Situações onde as pessoas iludem a si mesmas e aos outros, parecendo ter se convertido. Então, como por exemplo, assim, a gente sabe que nas cadeias, né, tem muitos pastores que têm ministério de pregar para os presos e tal, né? Mas a gente sabe que tem muitos presos que dizem que se converteram para serem vistos com outros olhos, né? Para serem vistos de uma maneira melhorzinha, né? Então, isso é um exemplo de um comportamento semelhante ao que Simão teve, vamos dizer assim, né? E então, a gente sabe que isso continua acontecendo, né? E é uma coisa que a gente, assim, muitas pessoas acham que se converteram, mas não dão fruto de conversão. Então, na verdade, não se converteram de verdade, né? E acabam iludindo a si mesmo e as outras pessoas também. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Sim. Sim, eu acho que justamente o Senhor mostrava, fazia questão de mostrar para servir como alerta, né? Que qualquer coisa errada, não era legal, né? Porque senão a tendência qual seria de outros cristãos copiarem aqueles, né? Que a gente sabe que a erva daninha ela vai tomando conta e a gente é muito influenciável. Então, se Deus não punisse com tanta severidade, não escancarasse, aquilo poderia se disseminar de uma maneira muito rápida, né? Então, eu creio que Deus fez isso como um alerta mesmo. Isso que a Vanessa pontuou, que já naquela época, na igreja primitiva, né, já tinha essas coisas meio escabrosas, mostra que assim, é o ser humano sempre sendo ser humano mesmo, né? Então, assim, que a maldade nossa está no nosso coração, a gente é que tem que brecar, né? Porque senão, se a gente der livre vazão à maldade, a gente acaba caindo nesse tipo de coisa mesmo. Sim, sim, exatamente. É que logo depois disso, logo depois não, mas um tempo depois, a Igreja Católica começou a fazer isso, né? As indulgências, de vender, né? E hoje ainda tem essa prática, às vezes até na igreja evangélica, né? De achar que dando alguma coisa, eu vou receber algo em troca, eu vou receber uma bênção, né? Tem muitas pessoas, a gente pode até falar, que às vezes dá dízimo e oferta com essa intenção, né? O que está totalmente fora da maneira como Deus fala, que a gente tem que dar o dízimo e a oferta, né? Mas é uma mentalidade que muitas vezes está, né, entranhada no nosso interior, porque nós temos muita dificuldade para entender como significa essa graça, como receber algo de graça, né? Como que eu vou receber algo sem ter que pagar por isso? Então, isso ainda tem muito, muito hoje mesmo, né? E aqui, quando Pedro fala, né? Quando Pedro dá o alerta para ele, né? Pedro repreende Simão de uma maneira bem dura e ele fala: arrepende-te, né? Então Pedro deu a chance para ele se arrepender do pecado, né? Arrepende-te, versículo 22, pois dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. E uma coisa muito interessante é que Pedro, ele repreende, né? Ele não faz assim, vista grossa e depois trata o cara mal, vamos dizer assim, deixa o cara de lado, como se não fosse importante. Não, ele repreende. E quando ele repreende, ele mostra que a pessoa tem valor. Eu não sei se eu consigo passar o que eu estou pensando. Porque hoje em dia, muitas vezes, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa de errado, a gente finge que está tudo bem, e depois, né, fala por trás da pessoa, critica, não sei o quê. E aqui, Pedro, ele fala, né, ele dá a chance para o Simão. Olha, escuta, né, a iniquidade está aí no seu coração e se arrepende, peça perdão a Deus, se arrepende. Então ele dá a chance para o Simão se arrepender, né, e ser perdoado e tomar um caminho bom, né? E aqui ele fala, respondendo, porém, Simão diz: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então, assim, algumas pessoas acham que por Simão ter respondido assim, acham que ele não se arrependeu, porque acham que ele deveria ter orado a Deus e pedido perdão a Deus, quando na verdade ele pede para Pedro interceder por ele, né? Então,
As palavras de Pedro mostram que ainda havia chance para Simão se arrepender e crer de verdade no Evangelho. Alguns estudiosos acham que ele não fez, uma vez que pediu para que Pedro orasse por ele, quando ele deveria pedir perdão diretamente ao Senhor. Então, aqui, até essa pessoa que escreveu isso, um estudioso, fala que faz uma analogia com a nossa hoje, que muitas vezes a gente fica buscando intermediários para ir até Deus, né? Então, são aquelas pessoas que eternamente ficam pedindo oração, né, para o pastor. A gente sabe que no começo a gente pede oração mesmo e tal, mas depois de um determinado... Não que não possa pedir oração, mas a gente tem que ir direto, ter o nosso relacionamento com Deus. E muitas pessoas ficam eternamente debaixo da mãozinha de alguém, né? Nunca crescem espiritualmente, nunca crescem no relacionamento, nunca desenvolvem um relacionamento pessoal com Deus. Então, eu acho que esse versículo de Simão vem para justamente nos alertar nesse sentido, que a gente não pode ficar na dependência de um pastor, ou de um diácono, ou de um líder espiritual. Eu sei que não acontece, mas tem igrejas, eu já vi, que os pastores viram verdadeiros gurus das ovelhas. É uma coisa muito louca isso. Tem gente que não compra nada se não pedir por... Não, pastor, querendo uma revelação, sabe? Então, fica naquela dependência, né? O pastor vira muleta, sabe? Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, não que não possa pedir oração, tá, irmãos? A gente pode pedir oração, mas a gente não pode ficar só na dependência de um líder espiritual orar por nós. A gente tem que desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Então, assim... Sim. Vamos lá, deixa eu ver qual versículo que eu parei aqui. Versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo... Então, assim, o que eu entendo aqui no versículo 25 é que Pedro e João voltaram para Jerusalém, depois que viram tudo o que aconteceu, estava acontecendo ali em Samaria. E nessa volta, em muitas aldeias, até chegar em Jerusalém, eles foram anunciando o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então, se a gente pensar que Samaria está ali, assim, para cima do Mar Morto, aí o anjo falou para ele ir para... Cadê aqui? Gaza. Então, Gaza está aqui embaixo, ó. Vocês estão... o último pontinho vermelho aqui é Gaza. Tá? Ele estava lá em Samaria e falou para ele levantar e descer e ir até Gaza pelo caminho do deserto. Então, ali ele andou bastante. E levantou-se e foi. Então, aqui a gente vê que Filipe estava bem obediente mesmo ao Senhor, né? Estava bem submisso assim, à voz do Espírito, estava fazendo tudo aquilo que o Espírito Santo estava falando para ele fazer. E eis que um homem etíope,
eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, aqui, antes de continuar, aqui está falando desse homem etíope, eunuco, que cuidava, era o responsável ali pela rainha dos etíopes. Ele era mordomo-mor de Candace. Candace, num primeiro momento eu achei que era uma região, mas não. Candace era um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras. Então significava que ele era mordomo, cuidava de tudo ali dessa... Era uma rainha, era uma guerreira, essa mulher. Isso, era provavelmente, ela era da Núbia ou do Sudão, que era a parte do sul do Egito, que tinham era uma dinastia de rainhas guerreiras ao sul do Egito. Então, ele era o mordomo-mor, ele que cuidava do tesouro aí dessa rainha, dessa Candace. Ele era o superintendente de todos os seus tesouros. E ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Ele estava com uma folha lá do livro de Isaías e estava lendo. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Então Filipe chegou perto lá da carruagem que ele estava e ouviu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí, depois de um determinado tempo, ele perguntou para o eunuco: você está entendendo aí o que você está lendo? E aí o eunuco respondeu assim, versículo 31, como poderei entender se alguém não me ensinar? Quer dizer, ele não estava entendendo nada, né? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele estava lendo era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua pregação? Porque a sua vida é tirada da terra. Então aqui o profeta Isaías está falando, né, claramente de Jesus. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Quer dizer, ele pegou essa parte do livro de Isaías, que estava falando sobre Jesus, aí ele já aproveitou e já pregou todo o evangelho, né, para o eunuco. Uma outra coisa antes de continuar, que também me chamou muita atenção, é que esse eunuco, ele tinha ido a Jerusalém para adorar, e ele estava lendo lá o profeta Isaías, assim, o cuidado e o amor que Deus teve com a vida dele. Porque Deus tocou o Filipe e falou para Filipe ir até onde ele estava, justamente para poder pregar o evangelho para ele e ele se converter. Então, assim, Deus viu que o coração desse eunuco, né, estava querendo buscar Deus, estava aberto, estava querendo conhecer. E Deus movimentou Filipe de onde ele estava, especialmente, ele andou bastante, hein, gente? Ele andou muito, especialmente para anunciar o evangelho para esse eunuco. E ele estava tão sedento que ele foi batizado nesse momento. Eles estavam lá caminhando, né, com a carruagem lá, prosseguindo. E aqui, no versículo 36, fala assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, o eunuco que teve a iniciativa de se batizar. Não foi Filipe que falou: você não quer aproveitar e se batizar? Não, o eunuco. O eunuco falou assim: eis aqui água, que impede que eu seja batizado?
E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, assim, Deus movimentou Filipe somente, especialmente para que o eunuco tivesse conhecimento do Evangelho. Ali já tinha uma água, né, providenciada ali, e ele se batizou. Ele quis se batizar e acabou. A missão de Filipe ali acabou. Tanto é que mal terminou ali de se batizar tudo, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe no mesmo instante e já levou ele para outra região, que eu já vou falar. E o eunuco não viu mais Filipe, ele simplesmente sumiu, ele foi abduzido, né? E jubiloso continuou o seu caminho. Quer dizer, ele continuou o caminho dele para onde ele estava indo, provavelmente lá para o sul do Egito, que era a região dele. Jubiloso, ele estava feliz da vida com o que tinha acontecido, né? Então, essa história do eunuco me traz a seguinte mensagem: o quanto cada um de nós é especial para Deus. Porque a palavra sempre fala, né, de multidões, multidões, e multidões ouviam os discípulos, e multidões seguia Jesus, e multidões, mas aqui era um, e Deus movimentou um servo dele para falar, anunciar o Evangelho para esse um. Então, eu entendo o seguinte, a mensagem que fica é: quando a gente busca a Deus, Deus vem até nós. Deus sempre vem até nós. E eu acho isso muito lindo. Então, essa é a mensagem assim, dessa passagem. E aí, versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, Azoto está um pouquinho para cima de Gaza. É o terceiro. Gaza é o primeiro vermelhinho. Vocês estão vendo o pontinho vermelho ou não? Gaza, aí vem Ascalon e depois vem Azoto. Então, o Espírito do Senhor tirou Filipe de Gaza e quando ele se encontrou de novo, ele estava em Azoto. E aí, depois de Azoto, ele foi subindo até Cesareia. Ali tem Jope, o próximo vermelhinho, e o próximo ali em cima é Cesareia. E por toda essa região, ele foi anunciando o Evangelho em todas as cidades, até que ele chegou em Cesareia. E aí termina o capítulo 8, e depois, no capítulo 9, deve continuar a história que aconteceu lá em Cesareia. Então, assim, esse é o capítulo 8. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Alguém quer perguntar? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa que de repente Deus revelou através de toda essa história, assim, que chamou a atenção? Quer falar no microfone? Sim. Tá. Intensidade. E tinha uma coisa radical neles de viver com Jesus e uma urgência, porque mesmo sendo arrastados da forma que eles foram, realmente havia violência na perseguição, eles não perdiam a alegria de pregar o Evangelho, nem mesmo ter perdido o irmão da forma violenta, né, que foi perder o Estevão. Havia algo de ser radical. E hoje em dia a gente vê com maus olhos o não ser radical.
sim, A gente perdeu o valor que fazia eles se moverem com paixão, né, pelo Espírito, né, pelos milagres. E outra coisa que me destacou com o ponto de que ficou eunuco é a passagem de viver. É 53, tipo, é para se converter, vou ali sim, só pegar a alma salva, porque o cara estava ali dizendo é, tem sim, Jesus purinho, né? A obra está pronta, o sacrifício de Jesus descrito ali, por que ele se entregou. Só precisava saber quem era que estava se entregando ali por ele. Muito interessante. O Senhor, tipo, é, tá facinho, vai lá e colhe. sim, sim, foi. Isso que você falou primeiro, Vanessa, eu vejo assim que, por exemplo, muitas vezes acontece, quando a gente se converte, que a gente está naquela maravilha de conhecer o Evangelho, que a gente está no primeiro amor, né? Geralmente nessa fase a gente quer mesmo evangelizar o mundo todo. A gente, acho que fica nesse radicalismo que você falou, que é um radicalismo bom, não é como uma coisa. Quando fala radical, a gente já tem uma conotação ruim, mas na verdade é um radicalismo bom. Que a gente tá falando, a gente anuncia Jesus pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, né? Parece que transpira Jesus, né? E depois de um determinado tempo, parece que a gente vai se acostumando e a gente perde isso, né? Que na verdade não deveria perder, mas parece que a gente vai se amoldando, né, ao mundo e a maneira do mundo viver, e a gente continua tendo uma vida cristã, buscando a Deus e tal, mas perde um pouco, eu acho, que esse radicalismo que eles tinham muito vivo e que na minha opinião, a gente tem quando a gente, né, conhece Jesus, está no primeiro amor, depois isso vai perdendo. E eu acho que assim a gente tem que tentar resgatar isso, né? Tentar resgatar, porque assim, a gente precisa realmente evangelizar, a gente precisa falar da palavra, né? E eu vejo assim que a maneira como eles viviam é que justamente com esse radicalismo, cheios do Espírito Santo, é que eles faziam tantos sinais e maravilhas, né? Que hoje em dia não é tanto assim, né? Bem menos, né? Então é bem interessante isso que você falou. Quem mais? Realmente do propósito. Então ele tinha essa vida para alcançar. E como ele fez, e também como a palavra foi levada a vários lugares, né? Então, mostra para a gente, Deus mostra propósitos e com relação a isso que vocês estão dizendo, né? Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e a gente tem vontade mesmo de falar e eu pergunto por que hoje a gente não consegue ver que é somente essa questão de não ter, eu não creio nisso, o Espírito Santo, porque naquele tempo eles recebiam e viam o poder do Espírito Santo, né? E hoje as pessoas eles querem alcançar a bênção, porém eles não querem o abençoador. Então talvez seja por isso que a gente não vê tantos milagres e tantas curas, né? Porque não é esse o propósito. O Senhor quer a vida eterna, quer a salvação também. Sim, e talvez a gente está mais preocupado com as coisas dessa terra, né? Desse mundo. Sim, Na verdade, então já começa errado. A gente recebe um evangelho errado. Vem, que eu quero sim, melhorar a tua vida. sim, Quando eles pregavam de outra forma, era realmente para a salvação da sua alma, sim, para você se reconciliar com Deus. Você não entende sim, a fala de Pedro, era claro, você depende do seu pecado.
sim. Sim, porque ali ele falava, né? Você é pecador e se você não se arrepender, não se converter, não aceitar Jesus, sim, você está já fadado, né, à perdição. E hoje em dia é muito difícil, não se vê mais o evangelho assim, né? Não se submete ao Espírito Santo. Sim, sim. Sim, 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 exatamente. E essa parte de Simão, eu acredito que realmente ele não tenha se convertido de maneira verdadeira pela maneira como Pedro o repreende, né? Porque eu acredito que Pedro estava ali totalmente cheio do Espírito Santo e tinha discernimento, né? Que no começo a palavra não fica muito clara, né? Então meio que gera uma dúvida, mas a maneira como o apóstolo Pedro o repreende, eu acredito que realmente ele estava com interesses ali que não eram os verdadeiros, né? Sim, exatamente. Por- sim, porque eu vejo que hoje em dia a gente não se fala também em submissão ao Espírito Santo. Ah, sim, com certeza. Sim, porque aí a glória vem para si mesmo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa ou quer perguntar alguma coisa? Vocês entenderam bem essa parte? No capítulo 8 ficou claro? A gente pode encerrar então?